Uma célula humana, ela é mais complexa que o computador inteiro. Sabe o que é maluco sobre essa história? Né? Do meu ponto de vista é o seguinte, cara, a gente consegue, com o conhecimento que a gente tem, explicar a reprodução, cada etapa. A gente consegue mostrar o que acontece. O básico, pelo menos. Isso, não. Faz sentido. O ponto é, olha só o que acontece. Olha só, isso daqui assim que isso causa isso. Agora, por que dá certo? Por que... Como é que a parada vai fazendo? Isso é muita loucura, meu irmão. Por quê? Porque você descobre que existe uma complexidade irredutível. Você pega o ser humano, aí o ser humano é composto de órgãos. Os órgãos são compostos de tecidos, tecido de célula. As células de organelas que estão dentro da célula. Daqui a pouco você está no átomo. Mas chega um momento, cara, que tem uma complexidade mínima, tu não consegue descer. Então o mundo, para ele ter começado, ele já começa com um nível de complexidade incrível. Não só a realidade como o nosso universo, mas a vida também. Então, cara, é realmente um negócio louco quando você imagina que a vida, só falar a vida humana, né, para ficar mais fácil. Quando as células começam a fazer tudo sozinhas ali, né, montar os tecidos, né, aí vai as fases, né, do óvulo ali, vira mórula, gástrula, blástula, neurula. Neurula é porque já vai fazendo as partes. Ele tá fazendo aquilo tudo sozinho. Por quê? É um código que está sendo executado. Houve uma programação. Assim como o computador tem uma tabela ASCII, tem um boot, e o boot é um negócio interessante pra caraca, né? Porque assim, quem é da área de computação me corrija aí depois se eu estiver ensinando errado, mas uma coisa eu sei de fato. Boot é uma palavra que vem das histórias do Barão de Munchausen, ou Munchausen, né? Em alemão é Munchausen. O Barão de Munchausen tem uma história dele que tem um episódio que ele tem umas botas, ele puxa o cadarço da bota e sai voando, né? Você sai voando puxando o próprio cadarço. Eu nunca li o livro, mas eu vi o filme. O filme é uma loucura, né? Muito louco aquele filme. Então, o boot é isso. O computador é como se o computador acordasse e falasse: onde estou? Quem sou? Aí ele fala para ele mesmo: não, você é um computador. Aí, não, eu sou um computador. E é para fazer o quê? Ele faça isso, mas eu não sei fazer isso. Não, vou te ensinar. Ele falando com ele mesmo, você fala: pô, como é que você está ensinando a você mesmo um troço que você não sabia, pô? O boot é isso, é uma loucura. E aí ele vai se ensinando: não, faz isso. Mas como é que faz? Eu não sei. Aí ele começa a pensar com ele mesmo: não, é assim que faz, porque tem a tabela e tal. Isso aqui tem o código binário, né? Quando é 1, 0, 0, 1, 0, 0, faz isso. Porque o código de programação são vários comandos: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E você vai ver que a célula, o corpo humano é tudo isso, faça isso, faça. Agora, pô, não tem nenhum código de programação que não tem um programador que programou, pô. Entendeu? E o código de programação, ele tem um nível de complexidade incrível, que você tira uma letra. Vamos supor, você tem lá na tabela ASCII, lá tem 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Você tira um 0 ali mesmo, você destruiu tudo. Então tem que ser... Ou ruim de tudo vai sair um troço completamente diferente. Né? Tem que ser muito... E no nosso caso também, se a gente erra um pouquinho, quer dizer, se acontece um erro no meio do caminho, acontece alguma coisa no resultado final também. Dá uma zebra terrível, né? A gente tem, por exemplo, a mitose e a meiose, né? Mitose é a célula fazendo uma cópia dela mesma. Chega um momento que a pessoa já está meio idosa, que essas cópias começam a sair meio... Aí o cara vai envelhecendo, o tecido vai envelhecendo, né? O sistema imunológico já não funciona tão bem, a digestão não funciona. Por quê? Porque é igual você tirar xerox da xerox da xerox. Tem uma hora que o desenho tá todo fosco, né? Então, cara... É muito interessante. Já a meiose é a reprodução. É quando, em vez da célula se copiar, ela se divide no meio, aí faz o espermatozoide para se unir ao óvulo para poder fazer um negócio novo. Aí tem o crossing over. Crossing over é quando essas células vão se unir e elas fazem uma recombinação do DNA para gerar o que a biologia vai chamar de variabilidade genética. Porque se você tem... Imagina, você tem um bairro com pessoas que são tudo clone. Né? Imagina se o cara se reproduzisse se clonando.
uma doença que pega em todo mundo, mata todo mundo, que mata um, mata todo mundo. Então a variabilidade genética facilita a perpetuação da espécie, né? Só que aí eles pensam assim, caramba, faz sentido, né? O crossing over é porque a vida tem esse desejo de se perpetuar. Você fala, não, meu irmão, como é que é essa frase? A vida tem não, meu irmão, meteram esse troço na programação da parada, né? Sai fora. Olha, realmente é muito, realmente chama atenção a perfeição de tudo. Realmente chama atenção no sentido de, a gente consegue explicar Darwin, ou como o que Darwin quis dizer. Né? Mas falou muito de groselha. Mas se Darwin estava certo, ele não resolve tudo. E vamos dizer que ele estava muito certão, que tu gostava dele e tudo mais, tá bom? Beleza. O que ele descreve ali é de uma perfeição que é muito complicado tu pensar numa é aleatório isso aqui tudo. Entendi. É muito certinho. Né? Exato, assim, tudo é a própria ideia da sobrevivência do mais forte, ou como seleção natural. Seleção natural e tudo mais. Não resolve esse mistério. Mas ainda assim é um jogo, um balanço muito equilibrado, tão perfeito que porra, é difícil. Não tá legal, cara, mas o universo é infinito. Isso é uma parada que eu falo, tá? Eu tô aqui fazendo advogado diabo. Faz aí, pô. Não, ao contrário. Ao contrário, então demorou. É o seguinte, me ajuda aí, pô. Eu digo assim, cara, porra, mas isso que você tá falando é possível, se o universo é infinito, ou pelo menos a gente não conhece os limites do universo, então no infinito tudo é possível em algum momento, porque é infinito. Então em algum momento eu já li em algum canto que as coisas que são possíveis de estarem codificadas dentro do pi, que é um número infinito. Entendi. Né? Então ali dentro do pi tem, sei lá, já vi alguém conjecturando que pela infinidade que então ali dentro do pi tem a obra inteira de Shakespeare. Pode ter. Em ordem, que é uma possibilidade. Mas o ponto se é infinito, a gente em algum momento vai ter uma combinação muito ímpar, como é nosso caso aqui, né? Mas na prática não é assim. Mas então... Porque a ciência ela funciona assim, né? A ciência ela funciona pela observação dos fenômenos e a repetição, né, dos eventos. Depois eu quero que tu me fale também qual foi a groselha que o Darwin falou lá, mas daqui a pouco. Putz, cara, a lista é grande. Tá bom, escolhe duas aí. Não só o Darwin, mas os sucessores também, né? Cara, por exemplo, pela curva de Gauss, você deveria ter seres humanos de 20 metros de altura e de 20 centímetros de altura. O que é a curva de Gauss? Curva de Gauss é uma curva de probabilidade. Você tem uma margem ali de manobra. Se você aplica a curva de Gauss à estatura dos seres humanos, a variabilidade de estaturas, você deveria ter pessoas de 20 metros e pessoas de 20 centímetros. Adultos, você não tem. Não tem. Aí por que não tem? Porque eles morreram. Por que a curva prevê isso? Porque dentro das diferentes alturas que a gente tem, você não traça uma média, você faz uma proporção do mais extremo do menor extremo. Essa que seria a lógica. Então, assim, primeiro, tem coisa que faz sentido, mas não tem no mundo. Tem coisa que é lógico, mas não existe. Tem coisa que eu falo para você, você entende, mas a gente não encontra referência no planeta. Então, esse argumento da gente, o universo é infinito e tem infinitas possibilidades, isso gerar o nível de complexidade que a gente tem, isso fere vários preceitos, inclusive a lei da termodinâmica. Eu vou explicar por quê. Primeiro, eu posso jogar bombas em ferro velhos infinitamente. Nunca eu vou jogar uma bomba no ferro velho e vai sair uma Ferrari. Nunca. Entendeu? A ciência vai te provar isso. Fique jogando bombas lá. Não vai sair um iPhone, nem um relógio suíço. Não vai sair mesmo. Entendeu? Então, assim, infinita, todos os ferros velhos do universo. Não vai sair. Por quê? Porque a gente consegue imaginar, tem o universo infinito, tempo infinito, infinitas possibilidades. Mas na prática não rola. Teve o Big Bang, cara? Pode ter tido. Deus pode ter falado, haja tudo, e começou a ter, pô. Entendeu? Mas até sem Deus também, não sei. A Terra tem quanto tempo, cara?
6.000 anos? Eu não sei, mas não tem os 4 bilhões, na minha opinião. Não. É? Por que não tem? Porra, cara. Tudo a Terra gira, né? A rotação da Terra, na física, é trabalho. Trabalho envolve gasto de energia. Então, a Terra está cada vez rodando mais devagar. Entendeu? Daqui a bilhões de anos ela vai estar lentinha, né? A Terra tá rodando mais devagar? Lógico. Tá. Isso é, tudo que gira está cada vez girando mais devagar. Aí ela tá. Se a Terra girasse um pouquinho mais rápido, o dia seria tão curto que não ia ter como ter vida na Terra. Se ela girasse mais, se ela girasse mais devagar, o dia ia ser tão longo que ia queimar tudo, e a noite ia ser tão longa que ia congelar tudo. Ia ficar queimando e congelando, queimando e congelando. Se fosse muito rápido, não ia ter como também, porque o dia ia ser rapidão, a noite também ia ficar sendo... Isso é maluco mesmo, assim, o nível de perfeição. Não, é só coisa óbvia. Estou falando coisas óbvias que não envolvem uma equação de física quântica. Tá rodando. Não, a distância da Lua. A distância. E a distância da Terra para o Sol. Mas vamos pensar só na rotação da Terra. Tá. Se você anda para frente no tempo, ela está rodando mais devagar. Agora, se você anda para trás, ela está rodando mais rápido. Se você pega o quanto que ela roda hoje e a taxa que ela vai rodando mais devagar com o passar dos anos, e você soma 4 bilhões e meio, que é... Meu irmão, a Terra era uma pizza, que ela tá rodando tão devagar que ela vai ficar chapada. E o negócio já tá de um jeito, meu irmão, que tá... Entendi. Você já entendeu? Você pega o peão e roda a parada. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Eu também ia precisar estudar para entender esses movimentos mais profundamente. Tipo, eu não sei exatamente. Mas explicação tem... O Sergião vai chegar aqui e vai dar uma explicação. Se eu chegar aqui agora e falar, transforme a água em vinho, ela virar vinho, os caras vão dar uma explicação, mas não vai deixar de ser uma coisa estranha. Então, os caras têm explicação para tudo. Agora, explicação é o quê? É linguagem. Aí é minha área. Não adianta o cara ser o bichão na física e em qualquer coisa, se ele está entrando na minha área, que é a linguagem. A linguagem tem uma série de sacanagens, de arapucas. Porque você pode falar várias coisas que fazem sentido, mas não existem. E isso é a base da filosofia analítica, que é a base da filosofia da linguagem. Um alemão chamado Gottlob Frege, acho que é alemão, acho que não é austríaco não, é alemão, se eu não estou enganado. Ele escreveu um artigo, cara, isso ainda era anos 1800 e tal, chamado em alemão Über Sinn und Bedeutung, sobre o sentido e o referente. Sinn é o sentido, Bedeutung é o referente. Tu fala quantas línguas? Cara, eu não sou fluente em alemão não, me viro, sim. Eu estudei 9 línguas, eu me viro em 4 e dou pitaco mais umas 3 tá de leve. Hebraico eu falo só o básico, não passo fome, mas também não como o que eu quero. Não? Eu quero comer alguma coisa agora. Tá. Aí o cara vai falar, o quê? Fala... Pega a ponta. Eu aprendi esse macete em todos os idiomas, né? Alemão, eu não sei. Eu sei perguntar quanto custa, né? Wie viel kostet das? Então, em vez de você falar quanto custa o pão, quanto custa o carro, você fala quanto custa isso. Você usa o pronome demonstrativo. Quanto custa o quê, irmão? A ponta. Tu tava falando do artigo do cara de 1800. Cara, ele mostrou a diferença entre o sentido na linguagem e o referente. E aí ele cria uma reflexão interessante pra caramba. Se eu falar o atual rei da França é calvo, você entende o que eu tô falando, mas isso não existe. O Macron não é rei da França e ele também, se fosse, não é calvo. Não tem rei na França, mas fez todo sentido. O atual rei da França é calvo. Hoje ele fez um pronunciamento e ele falou que ele vai abrir as fronteiras da França para os imigrantes. Cara, tudo isso, eu posso escrever um livro inteiro, mas isso não existe. Uma coisa que é a língua e a outra coisa é o referente. Se eu falo, cara, esse fone de ouvido aqui eu tô te mostrando. É por isso que um dos caras que continuaram esse estudo do Gottlob Frege, que é o Bertrand Russell, ele diz que o nome pessoal, né, o substantivo verdadeiro, é o pronome indicativo. Porque as coisas você só pode se referir às coisas falando isso, esse, aquele.
Porque você está mostrando. Agora, quando eu estou falando o atual rei da França é calvo, o cara fala, mostra. Aí você me quebrou. Quando você mostra, a linguagem faz sentido. Quando você não mostra, é mais complicado. É claro que um cara espertinho vai falar, me mostre Deus. Dá para mostrar de outras formas, né? Essa que é a ideia. Dá para experimentar Deus, vivenciar Deus. Me mostre Deus Aí o cara fala assim, ó, por isso que eu não acredito em Deus. Bertrand Russell era ateu. Por isso que eu não acredito em Deus, você não consegue apontar e mostrar Deus. Eu falo, você não consegue apontar a justiça, o amor, né? A beleza. Mas tu acredita que tem isso. Tu até casou com uma mulher que você acha bonita, né, malandro? Por que você não pegou a baranga? Não é não? Então, cara, quando o discípulo do Bertrand Russell, que era o Ludwig Wittgenstein, ele, na opinião dele, ele resolveu todos os problemas da filosofia. Por quê? Ele disse o seguinte, olha, o Bertrand Russell, ele botou esse problema, cara, você só pode falar de coisas que você está mostrando. Aí ele falou, não, dá para falar de outras coisas a mais. Por quê? Porque ele desenvolve uma teoria chamada teoria pictorial da linguagem, que é o seguinte, a maneira como as coisas estão dispostas no mundo que eu estou vendo é equivalente à maneira como o homem organiza as palavras nas frases. Então, a língua pode falar do mundo porque elas têm uma mesma lógica de organização. Então, é possível a comunicação, é possível eu me comunicar e ensinar coisas olhando para o mundo. Então, ele fala assim, ó, o que a gente pode mostrar e ver faz sentido porque a estrutura da linguagem se assemelha à estrutura do mundo por uma semelhança familiar. Ele chamava de family resemblance, semelhança familiar. Agora, ele diz, realmente, as coisas mais importantes a gente não pode falar. Aí, por exemplo, a ética, a justiça, a beleza, Deus, a teologia. Então aí os caras falaram, e aí, o que a gente faz? Ele, sobre o que não se pode falar que se calha. Mandou essa. E aí todo mundo, pô, caramba, né? Faz sentido. E aí ele desenvolve essa ideia do positivismo lógico, né? Os discípulos deles chegam a essa conclusão e falam, olha, então a partir de Wittgenstein a gente conclui que só o que é cientificamente comprovado pode ser considerado verdadeiro. E aí os positivistas lógicos partem dessa opinião. Por que é positivismo lógico? Positivismo é a ideia do Auguste Comte, né? Que influenciou a ordem e progresso na nossa bandeira, porque os militares gostavam disso. Ele pensa nessa ideia do progresso. Ele tem um determinismo ali no avanço da história que está sempre melhorando, por isso é um positivismo. Então, para ele, a fase da filosofia é a infância da humanidade. Não, perdão, a religião é a infância da humanidade, que é tipo assim, o homem entendeu tudo errado, mas está montando algum conhecimento. A filosofia já é a adolescência, a ciência é a maturidade. Então, a ciência é o suprassumo da evolução de uma linha de melhoramento contínuo, né? Então, o positivismo lógico, o que eles vão falar? A lógica define o que é verdade, o que é mentira e acabou, meu irmão. E a lógica, ela está por trás da ciência, a ciência tem a palavra final do que é verdade, o que não é. Só o que é cientificamente comprovado pode ser considerado verdadeiro. Só que isso aí foi mó furada. Rapidamente, outros filósofos chegaram com argumentos Stilling, que a galera chama que é slingshot argument, e propuseram algumas questões. Por exemplo, o problema da autorreferenciação. Se você pega essa proposição na filosofia analítica, né, que é a filosofia da linguagem, que usa a lógica, eles não falam de frase, eles falam proposição. Proposição é algo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, a proposição só é cientificamente verdadeiro, só é verdadeiro que pode ser cientificamente comprovado, ela não consegue comprovar a si mesma. Entendeu? Entendo. A frase não consegue dar a ela a própria legitimidade que ela acredita ter. A ciência não consegue provar que essa frase é verdadeira. Entendeu? Então tem um problema de autorreferenciação. O positivismo lógico não durou muito tempo. A galera esculhambou isso fácil. Mas muita gente ainda hoje, em 2025, olha para o mundo com essa ótica, né? Só o que é cientificamente verdadeiro, só o que é cientificamente comprovado pode ser considerado verdadeiro. Você fala, prove cientificamente essa frase. Ah, pô, aí você me atrapalhou um pouquinho. É igual aquela ideia, não existe verdade absoluta. Aí você fala, pô, se não existe verdade absoluta, isso inclui essa frase também, né? Então, não existe verdade absoluta, então a frase não existe verdade absoluta também não é uma verdade absoluta. Poxa, entendeu? Então, assim, uma coisa é a lógica, outra coisa é o mundo. Aí entra os paradoxos, né? Tem
os filósofos da Grécia Antiga, eles falavam do paradoxo do movimento, ou paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Você lembra desse? Você pega, Aquiles era o homem mais veloz da Grécia. A tartaruga é um dos bichinhos mais lentos. Se você der a vantagem de 1 palmo para a tartaruga, Aquiles nunca vai conseguir alcançar. Por quê? Entre o ponto A e o B tem o C. Entre o A e o C tem o D. Aí você vai infinitamente, ou seja, o deslocamento para ele acontecer, você precisa cruzar o infinito. Então ele é logicamente impossível, porque tu não pode cruzar o infinito a cada movimento. Mas na prática é uma bobagem. Na prática, eu lembro, acho que é o Diógenes, o cínico, né, que falava isso, mas aí um professor, ele estava dando aula e ele falou assim, segundo, né, o paradoxo de Aquiles e tal, o movimento é impossível. Aí ele mostra no quadro e tal, faz os desenhos, aí ele pergunta para os alunos, o que vocês acharam? Cara, faz sentido. Aí ele fala, vou provar que isso está errado, quer ver? Aí começou a andar. Os caras, mesmo, aí ele deu 0 para todo mundo, falou, não, um argumento lógico, ele tem que ser contraposto com outro argumento lógico, porque a lógica é uma coisa, o mundo é outra, o mundo não segue tudo da lógica, Interessante, sábio, é verdade. Né? E a linguagem não, o que se é falado com a linguagem, nem sempre encontra um equivalente no mundo. Então, assim, você tem vários livros de geologia, de Darwin, falando da origem, mas tu não encontra aquilo. Se ninguém nunca viu uma mulher parir, uma macaca parir uma criança, ninguém nunca viu isso, não vai ver, de jeito nenhum, entendeu? Ninguém vê uma baleia virar uma vaca virar uma baleia, não vai ver isso, porque para eles, né, porque a baleia é um bicho estranho pra caramba, se você pensar nisso, né? Baleia, golfinho, isso não é peixe, isso aí é mamífero. Mamífero tem glândula mamária, tem diafragma, tem pelo. Você fala, nunca vi uma baleia cabeluda, hein, irmão? A baleia tem pelo. O mais esquisito que tem é o ornitorrinco. O ornitorrinco é a mistura de tudo, né? Pois é, ali Deus já estava Ele deu uma sacaneada. Foi o último de Ele deu uma zoada, né? Ele deu uma Esse ou foi o último ou foi o primeiro. Ele fez uma pegadinha no malandro. Se for o primeiro, ele tava, nossa, vou fazer um bicho muito sinistro. Muito maneiro, Vou tacar várias paradas aqui quando ele A Austrália também não vale, né? A Austrália tem uns bichos mais estranhos. Né? Canguru, né? Deus começou por marsupial. Ali, ali realmente. Brasil também, né? Brasil tem até o Blanca, né, meu irmão? Tem o Blanca. Blanca, né? Olha como é que os caras representavam a gente, né? Agora deu uma melhorada, vai? Agora deu. Mas por um tempo a gente ficou sendo selva e, sei lá, monstro. Total, cara. Eu lembro quando, 1997, cara, eu tava no Havaí. Eu tinha 16 anos, né? Fui lá pra surfar, era patrocinado e tal. Foi legal pra caramba. E aí, brasileiro é sambara, né? Pra dar as cantadas, né? Aí os caras estão dando as cantadinhas na menina. Aí elas falam. Tu tava com outros brasileiros ou tu era esse brasileiro que você tá descrevendo? Não, tá maluco, só paz e amor, só no sapatinho. Mas isso aí que você tá falando não é de paz e amor mesmo? Não, mas assim, eu não cheguei lá pegando geral, né? Tá bom. Eu nunca fui assim, pilhado nunca fui de noitada e tal. Eu era sniper. Entendi. Eu olhava mais bonita e falava, foi assim que eu casei com a minha esposa, né? Que era mais bonita. Diziam que ela era mais bonita do colégio, mas na verdade, pra mim, é mais bonita geral, né, meu irmão? Nossa, vai comparar aí, ó. Ganhei ponto, hein? Vou chegar Dom Juan hoje, meu irmão. Ganhei 7 pontos ali, né? Sabe muito. Havaí, tu tava fazendo o que no Havaí? Tava no Havaí, os caras, e aí, gatinha, não sei o que. Os brasileiros falando coisa americana lá. Aí a menina, vocês são de onde? Cara, eu sou do Brasil. Aí ela falou assim, cara, é verdade que no Brasil, assim, todo mundo vive na selva e tal, que tem jacaré em tudo quanto é lugar? O cara, na verdade, cara, eu pra ir pra escola, porque a gente é 15, 16, eu pra ir pra escola, meu irmão, eu pego um barco aí, tem vários jacarés assim, a gente quase morre, vários amigos meus já morreram. Aí quando a gente chega na escola, assim, pra chegar até a entrada da escola, tem cobra pra caramba. Aí a menina, caraca, sinistro. Ele, deixa de ser ignorante, deixa de ser burra, tem cidade muito maior que essa cidadezinha fuleira aqui do Havaí, pô. A gente é muito melhor do que você imagina. Lá tem coisa muito... Você que é pobre, que você não estudou. Caralho, culachou. O maluco ficou irado, não entendi nada. Ficou surtado. Falei, cara, o maluco mais patriota do mundo, né? Deixou de pegar a lourinha pra dar a lição de moral. Quase que eu falei, tu não gosta não, né? Falei, precisava, a menina... Aí, cara, tu não sabe da maior. A menina ficou meio ofendida. Aí os caras falaram assim, naquela época tava na moda surf na Pororoca. Tá.
Lembra que quando a galera começou a surfar? Aí, pô, o cara tinha acabado de falar que o Brasil tinha cidade, que era avançado, de São Paulo, não sei o quê. O cara aí, vamos mostrar pra ela os vídeos da Pororoca. Aí, pô, aí você tá de Aí é sacanagem. Aí ela vai achar que é só Mostra o Richard floresta Rasmussen amazônica, pô. fugindo da Pororoca e tudo mais. Não, uma vez eu tava na Suíça, cara, na casa do Jurk, amigo nosso. Aí, Zurich. Aí o pessoal falando, né, os amigos dele, mesma história, lá no Brasil, né, como é que é? Tem muita selva, floresta. Eu falei, tem, cara, mas na grande cidade não, a gente vive uma vida normal, assim. Cara, não sei porquê, entrou um documentário na mesma hora, falando na Barra da Tijuca. Era um documentário tipo da BBC Internacional, falando sobre a Barra da Tijuca, falando sobre o encontro da cidade com os animais. Tipo, na Austrália, uma cobra rara apareceu na casa do cara. Mostraram a Barra da Tijuca, falando que nos condomínios mais luxuosos da Barra, às vezes o jacaré entrava na piscina. Aí o cara aí, ó, você falou que não tem isso. Eu falei, lá em Orlando também tem, porra. Também tem. Os caras ficam metendo essa daí como se a gente fosse... Meteram. Não, mas tem umas coincidências que são terríveis, né? O assunto tava rolando, eu defendendo, aparece o nego falando, não, pô, o jacaré entrou na piscina. A gente Já dá uma diminuída no teu falei, argumento. O cara aí, né? diminuiu o meu argumento. Somebody profissional, né? Mas, cara, voltando àquela história lá da vida, Deus, né? A linguagem, ela é muito perigosa, muito capciosa, cara. Então, a gente aprende que não é tudo que faz sentido que tem uma contraparte na realidade. E aí, o que é mais interessante é que esse pessoal, assim, que é mais cético, né? Eles falam, esse negócio de religião, a pessoa é meio carente, quer inventar Deus, né? Milagre, pô, que milagre. Aí, o homem vai indo, né, no microscópico, né, no subatômico, daqui a pouco o cara tá lá no bóson de Higgs, tá nos quarks ali, lepton e tal. Aí o cara vê que ali, meu irmão, não vale nenhuma das regras que vale pra gente. É verdade. Pô, o próprio Einstein ficou maluco quando ele descobriu o entrelaçamento quântico, né, que ele chamou de ação fantasmagórica, é o nome que o cara deu. Porque ele percebeu que uma partícula, o que acontece com ela, acontece com outra em um outro lugar do universo. Então, cara, eu poderia chegar e ligar para você e falar aí, ó, seja curado agora. E você é curado porque teve um entrelaçamento quântico. Pô. Aí você pode usar uma comunicação do outro lado do universo. Porque se tem partículas que estão entrelaçadas, eu posso usar código Morse numa, chega o código Morse na comunicação instantânea. E vai parecer que até perverteu a velocidade da luz. Porque, cara, não sei quantos anos-luz de distância um negócio sai ao mesmo tempo? Aí, porque a física normal está pensando que o deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo, né? Então, quando você pensa em deslocamento, você pensa qual é a velocidade que levou em quanto tempo para fazer esse deslocamento. Só que o negócio é instantâneo em pontos distintos do universo, então a ideia de velocidade foi para o espaço. Porque infinito. O tempo o tempo foi zero, a velocidade é infinita. Então, assim, é outro mundo completamente louco. Eu acho que a galera deveria ter humildade suficiente para falar, pô, realmente, na física quântica, no mundo quântico, acontece milagre. Tem partícula que está em dois lugares ao mesmo tempo, tem coisa que é e não é, o gato de Schrödinger que está morto e vivo. Então, é muita loucura, né? Para mim é uma lição de humildade, você falar, cara, é um mundo misterioso e complexo. A complexidade no quântico, no subatômico, é maior do que a complexidade que você vê no mundo. Só se você só parar para pensar que a gente tem a ilusão de conhecer muita coisa. Esse parece é o problema. Como a gente tem uma ciência que, do nosso ponto de vista, de baixo para cima, ela é muito desenvolvida, a gente consegue entender mais ou menos tudo que está rolando aqui nesse negocinho, nesse pedacinho aqui, mais ou menos, né? Porque tem coisa que a gente nunca viu aqui também, nesse planeta, né? Então tá, como a gente imagina que a gente dominou de certa forma isso que a bola que a gente vive em cima, a gente tem a arrogância de imaginar que a gente sabe o que está acontecendo na porra toda. A gente conhece um pedacinho. 4%. Você tem noção? O que é nada. Assustador. Né? Vou dar um exemplo. Você chegar e falar, aquele cara é meu amigo.
Aí os caras falam, tu conhece ele? Conheço 4%. Fala, pô, tu não conhece nada. Não é não? Você fala assim, ó, eu tenho mestrado e doutorado em Shakespeare, sei tudo. Aí quanto que você sabe? 4%. Você fala, irmão, 4% eu sei, pô. Ser ou não ser essa questão. Será mais nobre sofrer na arma pedradas e flechadas ou receber o mar de angústia combatendo dali fim, morrer, dormir só isso, com sono, dizem, extinguir as dores do coração, as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita, morrer, dormir, talvez sonhar, aí está o obstáculo. 4% também sei, pô, não ferra não. Ato 3, cena 2. Hamlet. Meu favorito é Otelo. Otelo é maneiro. Tudo é maneiro, né? Eu gosto do Macbeth, porque ali é curupira, ali é sessão de descarrego toda, bruxaria, né? Demônio. Ali é filme de terror, né? Eu gosto. Mas o Hamlet eu gosto também. Eu gosto pra caramba. Mas você tem razão, cara. A gente não conhece. Não conhece. O que diabo é? O que tá fazendo essa porra expandir? O que faz o universo ter o movimento que tem? Né? O que é a matéria escura? A matéria escura é o Somebody Love, pô. O cara chega e fala assim, cara, existe... Mas é um Somebody Love, os caras não sabem por quê. Então, mas tem que ser denunciado esse Somebody Love. Porque os caras, esse corpo celeste, ele sofre uma influência gravitacional de um outro corpo, mas eu não sei de onde é que está esse corpo. Se tem uma influência que eu não estou vendo, deve ser um corpo invisível. Então dá o nome de matéria escura. Pô, isso é mó Somebody Love, pô. Entendeu? É aquela pesquisa do cara que pegou a aranha, né? Aí a aranha estava dentro de um potinho, ele soltou a aranha e falou, anda. Aí ela saiu andando. Aí ele anotou, né? Aí depois ele arrancou todas as patas da aranha e falou, anda. Aí não andou, ele anotou. A aranha, quando está sem patas, fica surda. Faz sentido, não faz? Fez sentido, mas, pô... Não é por causa disso. Porra. Não é não? Eu mandei andar, andou. Toda vez que eu falo anda, ela anda. Aí eu arranquei a pata e falei anda, ela andou. Então é porque ela ficou surda, pô. A audição dela deve ser na pata. Daniel, a gente provavelmente já falou sobre isso, mas me fala, me conta um pouco. Vamos lá. Se a gente vive nesse pedacinho do universo aqui... E existe o mundo espiritual. Tá. E o mundo espiritual... Aí que tá. Qual que é a relação, na tua opinião, dito que você enxerga, do mundo espiritual e da maneira como a gente lida com ele aqui nesse planeta com, sei lá, seres alienígenas ou espírito... Tipo, Deus se manifestaria para outras sociedades, caso existam? Tipo, a ideia de um alienígena existir... põe em xeque a existência de Deus e da religião, tudo isso? Legal. Essa pergunta é muito boa e eu acho que ela vai ser respondida em breve. Anota aí. Acho que eu posso errar, já previ muita coisa, acertei, né? Não baseado em bola de cristal, nem Palantir, né? Para quem gosta de Senhor dos Anéis, mas baseado em observação, né? Em estudo, em livro, teoria, conceito. 2027 não passa, né? É mesmo? Tá programado para 2027 e abrirem o jogo e falar, é isso aí mesmo. Existe, tá aqui, quero te apresentar o comandante Astacheran, veio aí dar boas-vindas aí. Clato Barada Nicto, né? O dia que a Terra parou, essas coisas deve rolar. Mas, não sei, vamos ver. Para mim, se isso acontecer, não vai mexer em nada na minha fé, porque eu tô já vacinado contra isso ou para isso. Mas para a maioria da humanidade vai ser um choque, a galera vai entrar em parafuso. Vai ser pânico total. Para não gerar esse choque e esse pânico, os caras que têm esse conhecimento, eu creio que eles têm, que conhecimento que alienígena existe, mas que na verdade para mim é tudo coisas relacionadas ao mundo espiritual. Tanto que hoje você vê, esqueci o nome do cara, 3 caras deram um depoimento no Congresso americano em 2017 ou 18. Isso foi um marco, né? Três oficiais do Exército, da Marinha, Aeronáutica... Acho que eu tô ligado, cara. Você lembra? Acho que é Rush, o sobrenome do cara. O primeiro é o comandante David Fravor, né? Que foi o cara que viu o tic-taczinho, parece uma balinha tic-tac, né? Voando. Filmaram, tem a filmagem, né? Do radar ali do avião. Aí tinha o Rush, que é um careca alto, paca gigante, e tinha um outro cara lá, que agora me fugiu o nome. Esses caras, eles já não falam mais de alienígenas, eles chamam de seres interdimensionais. Então começou esse negócio interdimensional. Aí uma coisa é alienígena, outra coisa é interdimensional.
hoje em dia, cara, você pega um cara como Tucker Carlson, que é um dos jornalistas mais famosos do mundo, ele falou assim, cara, eu converso com muita gente. O pai dele era agente da CIA. Então ele foi criado junto com a família Bush. O maluco foi criado no alto escalão do poder. Estudou em Yale e tal. Ele falou, cara, eu já conversei com muita gente. E os caras falaram pra mim, Daniel, o que a galera chama de anjo, demônio, essas coisas, a questão alienígena é isso, cara. São seres interdimensionais que vêm da dimensão deles para a nossa, e às vezes eles se passam como, não, eu sou da constelação de Órion e tal, não sei o quê, mas é tudo uma questão espiritual. Tanto que uns 2 anos já ele está falando, eu já sei tudo que eu precisava saber sobre isso, eu não quero estudar mais, não precisa. É isso. Então, assim, qual é a lógica do negócio? Deus criou os anjos, e aí Deus criou o homem. Depois que Deus criou o homem, teve uma rebelião, porque alguns anjos ficaram com ciúme do homem, né? Fizeram a rebeliãozinha, e aí esses anjos foram expulsos. Esses anjos foram expulsos para outras dimensões espirituais. Mas através de uma tecnologia que eles têm, né? Que magia, amanhã a gente vai descobrir que era uma ciência, né? Que a gente não conhecia, né? Como dizia Philip K. Dick. Através de um conhecimento muito aprofundado da estrutura do universo, principalmente da estrutura arquitetônica do universo, né? Quando você estuda profundamente a física quântica, a física dimensional, você tá entendendo a estrutura do universo. Na verdade, cara, quando você estuda física, na minha opinião, você está estudando como é que Deus construiu essa realidade. E aí, para quem é cristão e é físico, cara, olha que legal isso, né? Por isso que eu me amarro em ouvir palestras sobre física quântica e tal, porque eu não estou pensando como é que o mundo funciona, eu estou pensando como é que Deus estruturou o mundo, que é mais legal ainda. E você vê que estruturou de uma maneira incrível, né? Louca, muito legal. Então, quando a gente pensa na teoria das cordas, por exemplo, a teoria das cordas tenta resolver o problema da unificação das duas físicas, né? Tem a física das coisas muito grandes, que é a relatividade geral do Einstein, né? Como é que o buraco negro, os planetas funcionam, como é que é a gravidade. Einstein muda aquela ideia de Newton, né? Newton fala que o corpo maior atrai o corpo menor, inversamente proporcional à distância, né? Então você tem a massa grande, massa pequena sobre d ao quadrado. Então o corpo grande atrai o corpo pequeno, é por isso que a Terra atrai a Lua, o Sol atrai a Terra. Mas Einstein fala que não é isso. Uma massa como o planeta Terra, ela gera uma distorção no espaço, faz o espaço ficar curvo. Então essa curvatura do espaço é que empurra as coisas para baixo, né? Não é a ação de uma massa em cima da outra massa. Então a teoria da relatividade geral trouxe muitas questões interessantes e explicações sobre as coisas macro. Agora a física quântica traz coisas misteriosíssimas sobre o micro. E o problema é que as regras do macro não se comunicam com a do micro. Então existe um abismo entre duas físicas, a física das coisas grandes e a física da coisa pequena. Aí os caras entraram numa neura de tentar solucionar esse abismo, né? Achar a teoria de tudo, né? Então foram propostas várias ideias. Uma das ideias é a teoria das cordas, que não é uma teoria muito consolidada, né? Ficou aí 40 anos tentando ser provada, mas não prova muita coisa. Mas ela traz uma reflexão interessante. E lembrando, isso tudo são equações, né? A gente tem ali, você tem vários gênios lá que fazem as equações e chegam nisso. Nas equações da teoria das cordas, a ideia é a seguinte: a gravitação quântica é a ideia que une tudo, porque você tem gravidade no macro e tem gravidade no micro. Se você achar pela gravidade uma interseção, você resolveu isso. Então eles entendem, né, nessa teoria que chama teoria M, ou teoria das cordas. Na teoria M, eles entendem que a origem de tudo são filamentos de energia, cordinhas de energia que ficam vibrando, como se fosse uma corda de violão. Os quarks, né, o nome disso é quark. Dependendo da frequência que essas cordinhas de energia vibram, esses filamentos vibram, isso gera um tipo de átomo ou outro. Então é como se o mundo inteiro, tudo que existe, vem de uma frequência vibracional de um filamento de energia. Isso é interessante pra caramba, porque você vê na Bíblia, né? Jó fala assim, Deus fala para Jó: onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra, quando eu estabeleci, né, as galáxias e tal.
no momento em que as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, a Bíblia diz que o mundo foi criado pela música, né? E a música é o quê? É frequência, é vibração, né? Então é interessante, parece que a ideia dos quarks, né, vibrando é como se a música construísse tudo, que é legal pra caramba, o que é até a tese que tanto o C.S. Lewis usa no Nárnia, porque nas Crônicas de Nárnia os mundos são criados através da música, e Tolkien também usa, né, porque no Silmarillion Eru e Ilúvatar, junto com os outros Valar, né, os anjos. Caralho, tu é um nerd completo, né, Eu gosto cara? pra caramba, demais. Eu também gosto, muito. tô ligado. Eu tava esperando tu acabar pra comentar isso, mas vai lá. Então, e inclusive nessa série nova da Amazon, do Senhor dos Anéis, lá do Tolkien, né, que eu esqueci o nome. É o Anéis de Poder. Anéis de Poder. A vinheta inicial é aquela experiência que o cara bota areia numa superfície, bota uma frequência e surgem formas, que é uma experiência real que é legal pra caramba, né? Dependendo da frequência da corda, da nota que você solta, aparece um desenho, né, na areia, querendo fazer uma referência a essa ideia do Tolkien, que o mundo foi criado pela música. Então, através dessas equações, se isso funciona na equação, que a vibração dos filamentos de energia geram as diferentes matérias que a gente vê, os átomos, para a equação fazer sentido, não pode ter só uma dimensão de espaço. São necessárias 10 dimensões de espaço diferentes. Então a gente não teria só largura, altura, profundidade e tempo. Não seria um mundo de 4 dimensões, né? 3 dimensões de espaço, uma de tempo. A gente está inserido num mundo que a princípio é altura, largura, profundidade e o tempo. São as dimensões. Eles acrescentam mais 6, né? Ou na verdade mais 5, né? Mais 7, para você ter 11. Então das 4 você pula para 11, porque são 10 de tempo, de espaço, em vez de 3, e uma de tempo. É claro que tem uns malucos já, e aí é uma conversa muito maneira, mas eu teria que fazer um dever de casa para poder explicar melhor, de que podem existir outras dimensões do tempo também, não só uma, ter 3, 4 dimensões. Mas de é tempo. difícil até de imaginar. É difícil pra caraca de imaginar. De imaginar uma quarta dimensão do espaço. Do espaço? Não. Do espaço, entendi. Então, aí é por isso que a questão da geometria é fundamental. Você tem vários objetos físicos que eles representam essas dimensões. Isso é legal pra caramba. O Tesseract, por exemplo, ele é um objeto que ele representaria essas dimensões adicionais. É legal, eu não sei se a galera quiser procurar e botar na imagem, né? Vai aparecer o do Thor. Vai aparecer o do Thor, com certeza. Bota na geometria, né? 5 dimensões, 6 dimensões. Existem formas que ajudam um pouco a você visualizar isso. Agora, você começar a imaginar um objeto transitando nessas dimensões, fazer equações para isso, é um nível de complexidade muito difícil, né? Igual você jogar um xadrez que tem 1 bilhão de regras, né? Olha lá as ideias, né? Nossa. É loucura, né? Ajuda um pouquinho o cara tentar dar uma imaginada, né? A mudança do 2D pro 3D adiciona muita complexidade. Do 3D pro 4D, é muito doido, né? E do 4D pro 5D fica até difícil de visualizar mesmo. O que é louco é o cara estudar física quântica, ele tem que estudar geometria pra caraca. Porque são tudo questões geométricas, né? Eles vão falar de supersimetria. Existe até um Eric Weinstein, um cara que propôs uma teoria de tudo, que não é a teoria das cordas, é uma outra teoria. O nome da teoria é unidade geométrica. A partir da geometria ele tenta unificar a física das coisas grandes e pequenas. Mas eu falei disso tudo porque se essa teoria das cordas faz sentido, a gente tem 10 dimensões de espaço. A gente poderia então entender que existem seres que a gente não consegue enxergar porque eles estão nessas outras dimensões espaciais. Mas existe uma maneira de você dessas dimensões se comunicar, entendeu? E a maneira das dimensões se comunicarem, usando a física de botequim para tentar explicar uma teologia também de boteco, é parecido com o que acontece com os elétrons no átomo, né? Os elétrons estão girando em torno do núcleo do átomo e eles têm várias camadas. Ele pode ter uma camada 1, camada 2, 3 e vai subindo. Se você jogar energia no átomo, ele sobe de camada. Se ele perde energia, ele desce de camada. Então, como é que seria possível um ser que está numa camada abaixo da nossa? Você fala, coitado, tá pior que a gente.
os anjos caídos, teoricamente, estão abaixo. Eles eram da dimensão, vamos supor que Deus está na dimensão 11, eles viviam na 10ª. Alguns deles tinham acesso à 11ª para encontrar com Deus. O cara tá lá na dimensão 11, ele cai para a dimensão 2, que é pior que a nossa. Teoricamente a gente está na 4 ou na 11, dependendo da teoria. Então, para ele subir, a gente tem que mandar energia para ele. Entendeu? Que tem a ver com aquele papo que a gente estava tendo outro dia lá de egrégora. Egrégora, exatamente. E aí como é que ele sobe? Você tem que jogar energia nele. Para jogar energia nele, você pode usar uma bomba nuclear, obviamente. Não é por acaso que foi depois daquilo que apareceu um monte de OVNI, segundo muitas pessoas. É uma das teses de fundamento até da série Twin Peaks, do David Lynch, que é para minha série predileta total, que é a ideia de que quando explodiram a primeira bomba atômica Trinity, no teste lá do Projeto Manhattan, eles, como foi lançado muita energia, abriu o portal. Aí os bichos estavam só esperando abrir. Na hora que abriu, entendeu? No Twin Peaks é assim, que aí quando abriu veio a Judy. O nome é certo, é Jowday, mas aí eles chamam de Judy, que é mais fácil. Judy, que é tipo o arquétipo do mal. A Judy vem junto com o Bob, que é um demônio, mas aí Deus manda também a Laura Palmer como um anjo para salvar a humanidade, entendeu? O mal veio e Deus mandou. É tipo, Lúcifer veio e Jesus veio para... Mas aí esses seres que estariam lá numa dimensão mais baixa que a nossa, ao adquirir energia, ou por conta de algum evento energético, eles sobem. Ele consegue vir para cá. E como a gente consegue... A gente descer? também tem contato com anjos, por exemplo, que estão numa camada superior. Tem, eles e aí descem. a gente que sobe, eles que descem. Eles descem. Às vezes o cara sobe, né? Às vezes você sobe em espírito, teu espírito sobe e desce. Ou o apóstolo Paulo, ele fala que ele foi ao terceiro céu, ele não sabe se foi em espírito ou no corpo mesmo. Então, eu acho que é possível você ir com o corpo também nessa... O que quer dizer com o terceiro céu? Então, o terceiro céu nesse sentido da Bíblia é o quê? O primeiro céu é o que a gente está vendo com as nuvens, os aviões e passarinhos. O segundo céu seria o céu atmosférico, onde tem o sol, a lua e as estrelas. O terceiro céu já é uma dimensão diferente, espiritual. Você não acessa só passeando pelo céu. Você tem que acessar os portais, né? E aí é interessante que tem vários portais espalhados pelo universo, né? Cada constelação que existe seria uma espécie de portal para essas outras dimensões, né? Então os caras que são ocultistas, eles acreditam que na estrela Sirius tem um portal. Aí que o cara faz? Ele faz um desdobramento espiritual, uma projeção astral, e a alma dele acessa esse portal, vai até outras dimensões, recebe conhecimento privilegiado e volta. Entendeu? Nossa, daí deve ser muita piração, né? E deve ser maneiro tu fazer uma viagem até Sirius. Deve ser maneiro pra caraca, né? Quer dizer, ali tu vai encontrar com os bichos meio traiçoeiro, né? Peçonhento. É perigoso. Eu prefiro ir encontrar com Jesus, né? Com os anjos. É mais garantido. Que esse pessoal que entrega o dedo, mas depois cobra o braço inteiro, né? Barato sai caro. Mas assim... Como é que o cara faz uma viagem para um portal desse daí, cara? Isso aí é muita piração, né? Cara, é um exercício, né, que o cara faz. Ele faz um exercício de desdobramento, né? De projeção astral. E a entidade é tipo o babysitter dele, né? Pega a mão dele e leva. Mas isso tudo é proibido pro cristão? Pro cristão fazer propositalmente é proibido. Mas isso acontece às vezes espontaneamente quando o Espírito de Deus decide fazer isso. Isso aí é tranquilo, não tem nenhum problema. Mas o ser humano buscar porque vai envolver o contato com seres que Deus aconselha não andar com eles, que eles são meio traiçoeiros, né? Então assim, acontece. Eu já tive algumas experiências malucas assim, mas tudo espontâneo. Experiência tipo, tava dormindo? Dormindo também. Não é dormindo que acontece? Não, acordado também. Às vezes, por exemplo, eu tô aqui, aí aconteceu poucas vezes, mas aí Deus me mostra que está acontecendo em outro lugar. E aí eu falo com a pessoa, realmente aconteceu. A minha consciência foi transportada para outro lugar, entendeu? No planeta Terra, não em outra dimensão. Mas já aconteceu de eu dormir, quando eu acordei, cara, parecia que eu tinha caído na minha cama. E eu não sei se eu caí ou se era o espírito voltando pro corpo. Mas foi eu tenho a sensação que eu caí. Só que
Eu fiquei imaginando, pô, se alguém entrasse no quarto e me ver flutuando em cima da cama. Já pensou? Ia ser legal pra caramba. Tirar uma foto. Eles iam falar que era inteligência artificial, né? Hoje Hoje. Falar dessa época que tem muita coisa acontecendo Simultaneamente. que mais no futuro você vai, ó, aconteceu essa guerra, aconteceu Isso. a eleição do Trump, não sei o que e tal, que culminou em alguma coisa, né? Exato, parece que virou uma página agora, né? Você vê que os jornalistas nos Estados Unidos já estão informando que lá em Mar-a-Lago, naquele clube de golfe lá do Trump, o Trump e o Musk já estão fazendo acordo de paz, tanto na Ucrânia quanto lá de Israel, da guerra de Israel. Mesmo sem sentar ainda na Nem cadeira. entraram ainda, né? Na Não verdade, poxa, foi, deixa eu ver aqui, agosto, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, ligou pro Trump e falou: aí, você me ajuda com as taxas e regulamentações que a União Europeia colocou atrapalhando a Apple? Ele falou: deixa eu entrar primeiro, né? Claro. Em agosto, cara. Então, foi nessa época que eu falei: meu irmão, o cara já ganhou, porque os CEO top já estão pedindo ajuda para ele. Esses né? caras, eles já sabem, né? trabalham com muita pesquisa, Tem uma consultoria de altíssimo nível, né? Então, assim, realmente é uma ordem mundial nova que está sendo desenhada. Não foi por outro motivo que o Musk colocou lá uma foto dele com o Trump, escrito Novus Ordo Seclorum em latim, né? Que é a nova ordem mundial. Antes de a gente entrar no assunto, como seria essa nova ordem? Que é uma a palavra nova ordem mundial não é atual, ela já vem sendo falada já há um tempo. Sim, né? na verdade esse termo vem de uma profecia na Grécia lá da Sibila de Cuma. Você já ouviu falar na Sibila de Cuma? Não, as síbilas, é Sibila ou síbilas? Acho que é, sei lá. As sibilas eram tipo, profetisas, né? pitonisas, né? Exatamente. Então, a última profecia da Sibila de Cuma, ela falava que ela usou esse termo traduzido para latim, Novus Ordo Seclorum, né? Que ela falava que uma nova era ia ser a aurora de uma nova era, com uma nova ordem dos séculos, do mundo e tal. Então vem lá da Sibila de Cuma, só que aí eu acho que... A era de Aquário, na época hippie. Sim, talvez que os intérpretes olham e falam, será que ela já estava falando sobre isso, né? Vista New York, inclusive, recentemente, eles publicaram um artigo que eu falei, cara, não tem nada a ver isso. Por quê? Falando que agora, coincidentemente, que o Trump voltou ao poder, eu não sei se eu vou falar certo, porque eu não manjo de astrologia, Plutão está se alinhando com Capricórnio e isso significa uma nova era que está chegando, e é a mesma conjunção astral que havia na época da Revolução Americana e Revolução Francesa. Cara, então, estamos esperando algo grande. Grandes convulsões da sociedade, contestação ao poder das elites e grandes revoluções. Eu falei, poxa, será que tem conexão com a Era de Aquários, essa Sibila de Cuma? Não sei, pode ser. O evento que muita gente está falando, o evento geofísico e tal, que está em alta pra caramba. Inclusive, esse assunto é muito interessante porque hoje, inclusive no meu canal, eu estava tratando daquela empresa do Musk que é a Boring Company. Essa é a empresa menos badalada dele, mas que guarda assim... Nunca ouvi falar, né? Nunca ouviu, não? Não, Boring Company. The Boring Company. É como se fosse um perfurador de túneis gigante. Ele desenvolveu uma máquina para perfurar túneis que... Para fazer o quê? Túnel mesmo? Então, de estrada? ele começa dizendo que é para facilitar o trânsito nas cidades e tal. Fez um protótipo em Las Vegas. Mas, na verdade, quando você olha os investidores nesse projeto... Tem o VAI Capital, né? O VAI Capital no pessoal lá dos Emirados Árabes que estão aficionados pela fabricação de bunkers subterrâneos de luxo. Exato. Então a galera da conspiração já está falando, olha lá, The Boring Company, esse é a máquina, né, que perfura os túneis, né? Só que assim, isso aí é outro patamar de agilidade, que perfura numa velocidade incrível. O tatuzão meio slow motion, né? Sim. Esse aí é The Flash, o The Flash do tatuzão The Flash. Esses caras que financiaram a empresa, né? O VAI Capital, um fundo de investimento que foi cofundado pelo Peter Thiel. Esses caras são caras aficionados por bunkers subterrâneos. Inclusive o Peter Thiel, que é o bilionário que era sócio do Musk, ele tem um bunker enorme na Nova Zelândia. E quem revelou isso foi o Sam Altman, que é amigo dele, também aficionado por esse negócio de bunker e fim do mundo, que é o CEO da OpenAI, que criou o ChatGPT, né? Então, essa empresa, The Boring Company, os caras estão achando que ele, na verdade, está recebendo patrocínio de poderosos do mundo para eles criarem abrigos subterrâneos para o evento. Sei. Entendeu? Para esse evento geofísico. Inclusive... E as séries, os filmes, parece que estão indo nessa linha tem também. Tem uma série
Não sei se você assistiu do cara que faz um multimilionário que faz um bunker lá na Islândia. Assistiu por sua causa. Exato, Como né? é que é? Assassinato no fim do mundo? Isso, tudo a ver com isso, Tudo né? a ver. Ele reúne as mentes mais brilhantes do mundo. Leva a galera top o arquiteto, pra lá. não sei o que, para levar para lá, para meio que começar uma parada se tiver nesse evento que vai começar. Isso. E a gente sabe que na Noruega tem um negócio que está sendo chamado de Arca de Noé, que eles pegaram todas as sementes. Eu queria né? visitar lá, foi perto de onde eu fui ver a Aurora Boreal. Então, eu acho que são muitos sinais, né? Na verdade, quando você pensa nessa proposta do Musk de colonizar Marte, eu estava vendo uma entrevista recente com ele num podcast, ele falou claramente, olha, se você estuda as eras glaciais, você entra num rabbit hole, né? Um buraco, uma toca de coelho profunda. Então ele começou a dar umas pistas. Ele falou, você vai perceber que a cada 10 mil anos acontece um evento geofísico de extinção em massa. Eu até conversei com o Sergião Sacani sobre isso. Ele falou, cara, não, acho que não conheço não, mas o Musk está falando sobre isso. E o Musk falou que, eu não estou falando era glacial no termo técnico, mas assim de uma forma mais coloquial. É quando os invernos são mais longos, os verões são mais curtos e os polos eles congelam mais. Ele fala, isso acontece de 10 em 10 mil anos, se você for mergulhar profundo nesse buraco, nessa toca de coelho, e você vai ver que são coisas estranhas, porque ele fala, nessa última era glacial, entre aspas, antes dela não tinha escrita, você não acha registro de escrita humana, depois você acha. Então ele está querendo dizer que houve um evento de extinção em massa que levou a humanidade de volta para a Idade da Pedra Lascada ou para um Mad Max total, né? E ele fala, ou a gente vai ser destruído por isso, ele chega a citar a questão da inversão dos polos magnéticos, ou uma terceira guerra mundial. Porque ele fala, no último século tivemos 2 guerras mundiais, se você considerar a Guerra Fria, tivemos 3. E ele acha, por essa tendência, a probabilidade de não ter a terceira é pequena, deve ter. E ele fala, é por isso que a gente precisa colonizar Marte. E ele fala, não a Lua, tem que ser Marte, porque a Lua também pode ser afetada por uma terceira guerra mundial. Eu falei, imaginei ele mandando míssil atômico na Lua, mano. Porra. Então, assim, o cara mais rico do mundo hoje, pelo menos oficialmente, já tá com essa neura desse evento. Ele tá falando sobre esse evento, né? Sei. Então, assim, tem algo... Muito estranho. Algo está no ar, né? Eles estão sabendo de alguma coisa. Mas vamos falar das guerras, né? Sim, tá com a guerra da Ucrânia, sim. Esse conflito no Oriente Médio. O que a gente pode aprender com essa guerra e espelhar ela com a Segunda Guerra Mundial, que é a mais recente que a gente teve? Então, como o nosso tema, a gente trata da Segunda Guerra Mundial e os super soldados, o ocultismo ali, né? Esse tema é super interessante. Já abordado, né? Desde Indiana Jones, Hellboy. Poxa, exatamente. A gente... Existia essa busca mesmo. Existia. Isso está documentado Não só pelo nazismo, mas também os Estados Unidos fez também testes psíquicos. Sim. Total. Com soldados e tudo mais. Exato. É mesmo. Vou dar o nome dos projetos todos dos cientistas e das universidades e das bases militares, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o projeto Stargate, que era para criar paranormais do exército, era no Fort Meade, né? E está muito bem documentado no livro Os Homens que Encaravam Cabras, né? O livro, não o filme. Que encaravam cabras, que coisa específica. Então, o que aconteceu? Aí isso é anos 70, depois eu volto na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos começaram a realmente acreditar que os russos tinham espiões paranormais, por causa de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo, algumas das quais a gente vê um pouco em Stranger Things, né? Aquele tipo de coisa. Porque, vou dar um exemplo, códigos códigos atômicos que um general tinha, vazaram. Então o que eles pensaram? Pô, esse cara passou esses códigos altamente sigilosos para os russos. Só que aí o que eles fizeram? Eles espionaram o cara durante um bom tempo e viram que ele não tinha comunicação nenhuma com nenhum russo ou com ninguém, que ele realmente não passou. Uma galera começou a desenvolver uma teoria que pareceu muito louca na época, que eles falaram o seguinte, olha, eu já sei como os russos roubaram esses códigos. Os espiões paranormais russos acessaram o sonho do general e roubaram através do sonho dele. Tipo Inception. Tipo Inception do Christopher Nolan. Pra você ver como é que Christopher Nolan brinca com coisa que tem fundo de verdade. Deve ser mentira, mas tem fundo de verdade, né? Então começou essa história. Aí, um cara que era o general Albert Sabelbein, que ele infelizmente falecido já, era major general, general 3 estrelas do exército,
Ele comissionou um coronel chamado Jim Channon para pesquisar isso aí. Ele chegou para esse cara e falou: ó, eu vou te dar 2 anos para você se disfarçar e descobrir essa parada se é real. Aí beleza, o cara sumiu do mapa 2 anos, voltou, cabeludão, hippie, com a roupa toda estampada, paz e amor, né? Flower Power. E voltou com um documento desse tamanho chamado Batalhão da Primeira Terra. First Earth Battalion, ou Primeiro Batalhão da Terra, melhor traduzindo. Ele falou: aqui tá tudo que eu descobri, como é que faz, o que eles fazem, como é que é o protocolo e tal, é só aplicar. Aí o cara falou: pô, mas como assim? Então eles começaram a pegar alguns paranormais. O primeiro que eles usaram foi um cara chamado Ingo Swann, é o nome dele. E eles começaram a fazer umas pesquisas num negócio chamado SRI, que é Stanford Research Institute. E o físico que era o responsável era um cara chamado, tá vivo ainda, Hal Puthoff. E nessas pesquisas, o que eles faziam? A ideia era a seguinte, ó. No prédio do outro lado da rua, tem um armário com o número 13. Dentro desse armário, na gaveta 4, tem um desenho que a gente botou lá. O que está desenhado nessa folha de papel? O cara tinha que descobrir. Aí, a maioria das vezes eles erravam. Às vezes eles acertavam. E aí os caras estudando esse Ingo Swann, eles perceberam que quando ele acertava, ele tinha uns tiques nervosos, assim, dava umas piscadas. E eles falaram: quando ele acerta tem esse tique. Então eles fizeram uma análise das ondas cerebrais dele, descobriram o que acontecia no cérebro dele quando ele acertava. Sim. E em cima disso, eles criaram o protocolo daquilo que ficou conhecido como Remote Viewing, que é visão remota, que é o cara conseguir, através de desenhos e de uma percepção extrasensorial, descobrir coisas que estão à distância. Então aí eles refinaram de um acerto de 20% para um acerto de 70%, por exemplo. E, por incrível que pareça, um dos caras que participaram dessa primeira fase do projeto foi ninguém menos do que o Uri Geller. É mesmo? O Uri Geller participava. O cara que entortava garfos. Entortava os garfos. E, inclusive, o livro Os Homens que Encaravam Cabras, que é bem diferente do filme. O filme é uma comédia em cima de uma história real. Mas representa os personagens originais do filme, que é o Joseph McMonagall, o Major Ed Dames, o Jim Channon, né? O Jim Channon é o Jeff Bridges que faz. O Major Ed Dames é o Kevin Spacey. O Ewan McGregor faz o papel do jornalista, do John Ronson. Então, o livro começa com o jornalista entrevistando o Uri Geller. Pô. E ele falando: eu participei desse projeto mesmo, projeto Stargate. A história do Uri Geller é muito estranha, porque o Uri Geller ele era membro do exército de Israel. E dizem... Ela mora lá. É israelense mesmo, né? Daí o nome, né, diferenciado. Ele... é o Ingo Swann, esse é o Ingo Swann. Tá mostrando ali o Remote Viewing, né, os desenhos. Tem desafios ao vivo que eles fazem, é sensacional. O cara acha a criança perdida. O cara... fizeram um com o outro cara, que é o Joseph McMonagall. Um jornalista da BBC estava na rua e ele tinha que desenhar onde o jornalista estava. Ele desenhou perfeito a ponte, a torre, em tempo real. Então é um negócio impressionante mesmo. Olha o Uri Geller tortando os garfos lá. Então a história do Uri Geller é muito interessante porque dizem, né, que, por exemplo, ele estava assim no quartel, aí passava um blindado, ele encostava no blindado e parava. Porra. Aí ele entrava num prédio e fazia uns negócios lá, caía a luz do prédio. Então ele fazia essas brincadeiras assim pra divertir a galera, né? Tinha alguma coisa. Tinha algo estranho, né? E aí ele previu aquela situação que aconteceu em Munique, que pegaram os atletas de Israel, né? Tô tomando cuidado com os termos aqui para não dar zebra, que infelizmente vários acabaram perdendo a vida. Ele fez um filme também. Exato. Então o que ele fez? Ele usando essas técnicas, ele visualizou isso. E ele falou pro pessoal: não mande os atletas para essa Olimpíada que vai dar problema. Os caras zoaram ele e aconteceu. Aí ele falou: nunca mais trabalho para vocês. Nunca mais, porque vocês não acreditaram em mim várias vezes. Aí ele foi trabalhar para a CIA e para o exército americano fazendo o projeto Stargate. Então assim, o Uri Geller participava e o major general, né, que é o general Albert Stolbein, ele falava que o objetivo último deles era desenvolver, são habilidades assim como essa de Remote Viewing, mas o topo seria matar uma cabra só olhando para ela. Por isso o nome. E aí os caras perguntaram: mas vocês chegaram a esse ponto? Ele falou: chegamos. A matar? Ele falou que sim. Porra.
O John Ronson no livro, que é um livro de jornalismo investigativo, né? Não é um livro de teoria da conspiração. Inclusive o cara é cético, né? Ele vai pesquisando, falando, não acredito, acho que é mentira, esses caras são loucos. Mas ele falou que ele viu um dos caras dar um nocaute num camundongo. Ele achou até que o camundongo tinha morrido. O camundongo tava numa jaulinha, aí o cara ficou olhando pro camundongo, do nada o camundongo caiu. Porra! Caiu de barriga pra cima. Mas depois ele voltou. Ele falou, isso foi o máximo que eu vi. Eu nunca vi ninguém matando cabra olhando, não. E ele dizia também que o objetivo era os caras passarem por paredes, conseguir passar pela parede, né? E aí, então, daí o nome Os Homens que Encaravam Cabras, que criou esse projeto Stargate, que é o primeiro batalhão da Terra. Isso tudo nos anos 70? Isso nos anos 70, mas o projeto continuou. Na verdade, o que aconteceu? Quando esse projeto chegou na mídia, aí eles tentaram dar uma escondida no projeto. O que eles falaram? Não, esse projeto já teve, mas a gente está encerrando porque a taxa de acerto é muito pequena. A taxa de acerto é só 20%. Aí o Joseph McMoneagle, que é eu acho, não sei se ele é sargento do exército, ele está com 80 anos já, ele falou o seguinte, olha, não é bem assim. Por quê? A nossa taxa de acerto era 20%, isso é verdade, mas tem um porém. O que a CIA e a inteligência do exército, da Marinha e da Aeronáutica não conseguia resolver, assim, os casos irresolvíveis, eles passavam pra gente, pro projeto Stargate. Ou seja, dos casos irresolvíveis, a gente resolvia 20%. Ah, tá. Que é uma taxa maravilhosa, pô, não é não? Então, o que aconteceu? Eles fizeram o que no meio da inteligência chama um hangout limitado, um limited hangout. O que é isso? Quando a mídia descobre uma coisa que não deveria descobrir, eles apresentam um pedacinho do negócio e falam, não, realmente existe essa coisinha aqui, e eles escondem o resto do projeto e mudam o nome e mudam o lugar. Entendi. Então, o que o John Ronson falou é que o projeto continuou, principalmente foi reavivado depois do dia 11/9 de 2001, lá em Nova York, né, das Torres Gêmeas, eles reativaram esse projeto. Então, dizem que esse projeto está em força total aí até hoje, já é a, sei lá, 10ª geração desses soldados paranormais aí. Mas é um projeto altamente classificado, né? Então, são grupos bem restritos aí. Mas hoje a gente tem documentação disso, né? Existem... O próprio livro do John Ronson, que é Os Homens que Encaravam Cabras, é uma boa documentação. E, na verdade, isso já... Aí, fazendo o link, isso já acontecia no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, o Joseph Mengele, ele não estava brincando de serviço. Ele realmente estava ali tentando desenvolver soldados, super soldados, né? Tinha carta branca, tinha cobaias à vontade, que não tinha o menor poder de decisão. Tinha orçamento à vontade. Mas isso começa na Segunda Guerra ou esse projeto da Alemanha, do exército, já estava acontecendo antes? E eu acho que ele ganha força quando o Adolfinho Bigodinho chega ao poder. O nojento, né? Sei. Eu evito até de falar o nome desse cara, para não incentivar a galera. Não atrair coisa ruim. Então, eu acho que foi ali que eles tiveram esse insight. Mas é claro que tem uma concepção mística dos alemães naquela época que incentiva isso. Por quê, hein? Porque principalmente do grupo dos alemães da época, o Himmler foi o cara que mais investiu nessa parte sobrenatural, espiritual. Então eles começaram a tentar justificar aquela ideia da raça superior alemã, os arianos, revendo a história. Eles foram revendo a história, chegando, através da teosofia da Helena Blavatsky, eles chegaram até a história de Atlântida. E com a história de Atlântida, eles partiram do princípio que esses grupos arianos são descendentes de civilizações da Atlântida, que eram filhos dos deuses nórdicos, né? Descendentes de Odin, de Thor, de Bor, né? Desses deuses nórdicos, e são como se fossem semideuses. Eles têm um DNA divino. Sim. E por isso eles têm essas habilidades excepcionais. Então, com essa concepção mística, eles começam a tentar desenvolver essas habilidades nos soldados. Aí entra a sociedade secreta Thule, né? E o conceito do Vril. O Vril é essa energia espiritual que pode ser mobilizada para fazer com que os alemães se tornem invencíveis. Principalmente se eles tivessem acesso a determinadas relíquias sagradas. Entre elas, a lança de Longino, aquela que teria perfurado a lateral de Cristo, né? Que foi a primeira coisa que o Hitler tomou quando ele invadiu a Áustria. Ele foi no principal museu da Áustria e tomou essa lança, né?
porque eles tinham uma concepção que o Terceiro Reich seria a consequência do Império Romano, evoluiu para o Sacro Império Romano Germânico, e dali eles restaurariam como se fosse um novo Império Romano, um terceiro Império Romano, por isso que é o Terceiro Reinado, né, Terceiro Reich, através principalmente das relíquias da coroa e a lança de Longino. Ele achava que se ele tivesse essas duas relíquias, ele seria invencível e ia criar um reino de 1000 anos. Mas também, que a gente vê no filme de Indiana Jones, os caras foram atrás também da arca. Exatamente isso. Isso está documentado no livro do Sidney Kirkpatrick, que é As Relíquias Sagradas de Hitler. Eu tive que falar o nome, né? Esse livro é sensacional, todo baseado em documentação histórica, e ele começa... O autor disse que é um true crime da Segunda Guerra Mundial, né? Ele começa com um alemão naturalizado americano, que é o Walter Horn, né? Que é acho que é um tenente-coronel, que recebeu do general Patton, que foi um general muito famoso da Segunda Guerra, recebeu a missão de resgatar as relíquias sagradas que estavam com Hitler no final da Segunda Guerra. Então ainda estava rolando a Segunda Guerra, estava no final, e esse cara foi com um pelotão. Esse cara era oficial de inteligência do exército americano, um alemão, falava alemão fluentemente, né? Estudou na Alemanha e tudo, naturalizado americano. Ele foi de volta à Alemanha num pelotão de inteligência de operação especial para resgatar essas relíquias. O problema é que quando ele chegou no bunker do Hitler lá, não estava a lança nem a coroa que eles estavam procurando. E sumiu ou já foi devolvido? Sumiram. Até hoje? Eu não sei exatamente onde é que está, porque eu não me lembro desse detalhe no livro, mas ele mostra uma réplica. E é interessante ter uma entrevista com o Kirkpatrick, que é o autor. Ele fala: estou com uma réplica da lança. Essa réplica foi usada no Constantine, no filme. É mesmo? Olha que interessante, né? Fazer uma conexão com a cultura. Que hora que eles usam? Mano? Eu não me lembro, cara. Fiquei tentando lembrar a hora que isso entra na jogada lá, mas... Constantine é do malucão lá do Watchmen também, né? Como é que é o nome dele? O Alan Moore? Alan Moore. É dele, Eu acho que não foi ele que... Não sei se ele criou. Ele chegou a dar um espetáculo ali, né? Que era baseado no Sting, né? O visual do Sting. Sim. Que é uma obra interessante pra caramba também, né? Talvez ele tenha criado no Monstro do Pântano, deve ter aparecido. Sim. Mas pode ser. Então, esse Walter Horner é o Indiana Jones, pô. É esse cara que está em busca das relíquias para tomar de volta dos alemães. Então, realmente, eles estavam atrás, inclusive, da Arca da Aliança, igual você falou. E eu fiquei impressionado, porque eu fui criado assistindo Indiana Jones, né, meu irmão? Aí eu, marmanjo, já cabelo branco, falei: caraca, tem fundo de verdade isso aí, mano. Santo Graal. O Graal, eles estão... O Himmler, principalmente, era ficcionado pelo Graal e pela Arca. Esses caras aí estavam realmente buscando isso. Porque eles acreditavam que ia liberar um poder de Deus, o que era? Eles, com essas relíquias, eles conseguiriam mobilizar esse vril, que seria... Eles poderiam criar uma arma de destruição em massa. E talvez isso tenha dado uma vantagem competitiva bélica para os Estados Unidos, porque enquanto os Estados Unidos estavam fazendo o projeto Manhattan, criando a bomba atômica, eles estavam investindo mais nessa parte mística e na questão mais antigravidade eletromagnética. Ah, é? Então aí... Que acabou não dando em nada. Dizem que eles desenvolveram uma espécie de... como se fosse um OVNI, né? Um que é o The Bell, né? Que é o sino, que era de antigravidade, mas aquilo perto da bomba atômica, né? Não tinha tanta força. E também que os alemães acabaram sendo esmagados de um lado pela Rússia, do outro pelos americanos e os aliados, né? Não deu tempo deles envolverem. Mas a grande questão é que no livro do Kirkpatrick ele mostra que eles tentaram fazer o Terceiro Reich, mas deixaram tudo pronto para o Quarto Reich. Então, algumas dessas relíquias e alguns desses projetos eles transferiram, por exemplo, para a América do Sul, e continuaram continuaram esse projeto na Argentina, por exemplo, no Uruguai, né? Ah, é? E no Brasil também, porque o Joseph Mengele oficialmente morreu aqui no Brasil, né? Verdade. Dizem que não, né? Que ele tá vivo até hoje. Só que é muito difícil de reconhecer, porque ele é muito gordo, um cara que pesa mais de 100 quilos. Então a fisionomia dele estaria diferente. Mas o cara estaria com mais de 120 anos, eu acho, né? Não me lembro exatamente. Mas dizem que tem uma conspiração que ele não morreu afogado em Santos, não, né? Como a história oficial diz. Tem até um livro meio exótico aí de que o Hitler tinha morrido aqui no Brasil, né? Que tiraram até uma foto dele. Sério? Velhinho. Tinha essa teoria? Tem essa teoria. Tem até as fotos dele, velhinho, com a esposa brasileira. Mano. Nas teorias muito doidas, né? Mas assim, essa parte de que eles estavam buscando as relíquias e realmente queriam achar a Arca da Aliança
e o Hitler acreditava que com a lança ele seria invencível. Está muito bem documentado no livro As Relíquias Sagradas de Hitler. E eles tinham realmente essa visão mística de que eles são descendentes dos deuses. Aí eu... Quem seria o cara? É meio... A pesquisa é interessante, assim. Eu não parei para destrinchar, mas parece ser bem documentado. Mas é surreal, né? Surreal imaginar isso aí, né? Parece um Marquito. Marquito, né? Mas essa busca do ocultismo era uma coisa pessoal também do Hitler? Era pessoal também. Ele tinha essa... Por que ele tinha essa fixação? Ele tinha uma religião, alguma coisa? Então, eles tinham essa ideia das religiões nórdicas tradicionais, né? Então, eles achavam realmente que eles eram descendentes dos povos, eles chamam de Lemúria, né? Que eram os lemurianos lá da Atlântida, e que eles são os herdeiros dessa raça de semideuses que governavam o planeta Terra antes do cataclisma, né? Ou o evento que aconteceu que afundou a Atlântida, né? Inclusive a gente já falou sobre isso, que existem pirâmides ali no litoral de Cuba, né? No oceano ali, no Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico é de onde era a Atlântida, né? Então é estranho isso, né? Submersos? Pirâmides submersas, é fácil de achar também, se a galera quiser procurar. Tem no National Geographic, Discovery Channel, você tem várias matérias, né, sobre isso. É estranho, né? Porque a impressão que se tem é que havia civilizações ali e aquilo afundou, né? Isso aí tá lá no fundo do mar, que né? doideira, cara. É claro que os caras não construíram isso no fundo do mar, devia ser superfície que afundou, né? Meio que confirmando, entre aspas, a história que Platão traz no trabalho dele da Atlântida, né? Dizendo que era uma civilização muito avançada que afundou, né? Teria afundado. Então, assim, o que era essa religião dos alemães? Nós somos descendentes de uma raça de semideuses e essa raça remonta à antiga Atlântida e nós que temos o direito de governar o mundo e a humanidade. Nós vamos governar se nós conseguimos mobilizar esse poder espiritual que a gente teve acesso nos tempos antigos, chamado Vril, né? E essas reuniões aconteciam dentro da sociedade Thule, como uma sociedade secreta. Eles estavam querendo criar armas e ao mesmo tempo estavam tentando criar super soldados. Super soldados paranormais também. Não. Ou só os americanos que não, na verdade, os americanos continuaram esse projeto. Ah, é? Porque a Operação Paperclip, né, que é famosa, o que acontece? O que era essa operação? Quando os americanos venceram a Segunda Guerra, em vez de mandar todos os cientistas top de linha alemães para cadeia, eles deram salvo-conduto para alguns, né? Vem aqui. Ele falou, tem duas opções. Ou você vai para o Chilindró eternamente, pega até uma pena de capital aí, ou você vem trabalhar para cá. Qual que você prefere? É a história do Wernher von Braun, né? O Wernher von Braun era da SS, que era top de elite dos caras, né? O cara tinha que comprovar 10 gerações de raça ariana para conseguir participar da parada. É difícil, né? Fazer essa genealogia aí. Você volta quase em Adão e Eva, né? Total. Esse cara criou a NASA, pô. Foi cooptado, falou, a gente gosta muito de você é um cara brilhante. Então, ele fazia pesquisa de propulsão. Ele era um cientista aeroespacial, né? Ele que fazia as aeronaves, né? Da Luftwaffe, né? Que é a Força Aérea Alemã. Ele que fazia os foguetes, os mísseis e as aeronaves. E devia estar muito à frente da galera. Tava bem à frente. É um negócio assim que você assiste lá Capitão América Primeiro Vingador, você vê o Caveira Vermelha, né? Aquele grupo ali da Hydra. Então, é como se a Hydra existisse mesmo, só que fosse esse grupo dos caras do ocultismo, né? Você vê o Caveira Vermelha falando que a gente vai restaurar o poder dos deuses e tal. Era isso. Essa ideia. Era essa ideia. E esqueci o nome do coroa lá, que era o criador lá da Marvel lá. Stan Lee. O Stan Lee se inspirou nessas histórias, pô. Ele conhecia isso tudo, né? Isso está no livro Our Gods Wear Spandex, que em português ia ficar estranho, né? Nossos deuses usam lycra. Em português ficou Nossos Deuses São Super-Heróis, que é um livro de um cara chamado Christopher Knowles, não é Nolan não, Christopher Knowles. Nesse livro ele mostra toda a inspiração das histórias em quadrinhos nessas histórias místicas aí da Segunda Guerra Mundial. Inclusive ele fala da batalha mística da Inglaterra, que é um tema incrível, que tem tudo a ver com essas histórias todas que a gente está falando. Que batalha seria essa? Essa história é incrível, é sensacional, porque está em vários arcos narrativos das histórias em quadrinho, da cultura pop, né, nerd. A história foi a seguinte:
Em 1939, quando começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial, uma britânica chamada Dion Fortune, que era da Golden Dawn, a mesma sociedade que o Crowley participava, e ela é próxima ao Crowley, né? Ela teve uma ideia era muito nacionalista, né? Patriota ela, de entrar na guerra, mas em vez de ser dando tiro, entrar com a magia. Ah, é? Então ela montou uma equipe de magos para poder vencer os alemães na guerra. Então a história, ela tem um livro, né, The Mystic Battle of England, um negócio assim, ou Mystic Battle of Great Britain, né? Como é que ela fazia? Ela dizia que naquela época tinha muita restrição de movimentações e de encontros, inclusive porque o templo dela foi bombardeado pela Força Aérea Alemã, né? Lembrando que na Segunda Guerra Mundial os alemães não conseguiram invadir por terra a Inglaterra, mas eles bombardearam a Inglaterra inteira, né? Os caras iam pro metrô, era uma coisa terrível, né? Quem estudou um pouquinho vê esse drama, né, de Londres. Então Londres foi completamente bombardeado e o templo dela foi bombardeado. Então eles não conseguiam se reunir para fazer os encontros místicos lá, para fazer as magias contra os alemães, né? E na verdade os alemães tinham os bruxos também, que estavam jogando a maldição para cima da Inglaterra, né? Então teve uma batalha de bruxos, foi a história interessante pra caramba. Batalha de bruxos tipo Merlin versus... Exatamente, a outra lá, a mulher, né, que eu esqueci, Morgana, né? Nesse nível. Ou no nível do Mágico de Oz, né? O Mágico de Oz, você tem a bruxa do bem e a bruxa do mal, né? Na verdade, o Mágico de Oz tem tudo a ver com essa história, né? É mesmo? Ele é mais antigo, mas acabou acontecendo quase que o Mágico de Oz, né? Agora tá lançando o filme recente aí, o Wicked, né? Que é inspirado no Mágico de Oz, que é com a Ariana Grande, né? É a mesma coisa, bruxa do bem, bruxa do mal, uma brigando com a outra. Que na verdade era o que o Crowley já tinha escrito, não sei se foi em 1914, no livro Moonchild, né? O livro Moonchild é um livro interessantíssimo do Crowley, que é uma ficção que conta uma história de uma batalha mística entre bruxos do bem e bruxos do mal. E é claro que o Crowley é o bruxo do bem na história, né? Ele pegou vários amigos, o bruxo dele mudou o nome, né? O nome dele eu esqueci, era Cyril Grey, um negócio assim, o nome do Crowley, né? E a ideia era que eles usariam a energia etérea do universo para criar um filho divino, um filho especial. E esse filho seria o salvador da humanidade. E aí o bruxo do mal quer matar essa criança e impedir esse projeto, né? Então é uma história interessante pra caramba. E dizem que esse livro Moonchild foi o protótipo do Mágico de Oz, né? O Mágico de Oz é totalmente crowleyano dentro desse conceito do filho da lua, né? O Moonchild é uma criança mas a Dorothy seria esse filho ou não? Eu não me lembro exatamente. Tinha alguém tinha algum bebê que ia nascer no Mágico de Oz? Eu me lembro disso. Ela talvez seja a Dorothy, que seja essa salvadora, transportada, né, do mundo dela para lá. Por engano, né? Porque ela estava no câncer, né? E tem um furacão, ela é transportada. Só que a casa cai em cima da bruxa má, né? Mas ela, para voltar para Kansas, ela tem que encontrar com o Mágico de Oz, né? Então acho que essa jornada é uma jornada mística, né? Isso aí é quase que um rito de Abramelin, né? De você encontrar seu anjo da guarda e tal. Então, assim, isso aí tem um link interessante, porque isso que Crowley escreve num livro de ficção, o discípulo dele nos Estados Unidos, o representante dele nos Estados Unidos, que é o Jack Parsons, fez na prática, com o chamado Rito de Babylon. O Rito de Babylon são eles tentando criar um filho concebido espiritualmente, quase que virginalmente ou sem relação, se inspirando em Jesus e também Pedro Abelardo e outras histórias, né? E no mito de Horus também, porque teoricamente Isis ficou grávida sem ter relação, né? Foi uma gravidez espontânea. Para quem não lembra da história, né? No Egito você tinha o Osíris, que era um deus do bem, e o Sete, que era do mal. E aí, com tipo Caim e Abel, né? O Sete tinha inveja do Osíris, matou o Osíris e, para dificultar a ressurreição dele, esquartejou o corpo e espalhou pedaços do corpo pelo Egito todo. E aí Isis, a esposa, né, a viúva ali, ela reúne os pedaços, mas ela não encontra o órgão reprodutor, o fálus, né? E aí o que ela faz? Ela usa um órgão postiço de madeira, mas miraculosamente ela consegue engravidar mesmo com esse órgão postiço. E gera o Horus, que é o filho divino que vai trazer a era de Horus, que é a era de Aquários hoje, né?
Crowley falava sobre a nova era, que era, na verdade, era a era de Horus, né? Era Horus voltando a reinar e o cristianismo sendo superado, né? Que é isso que a New Yorker colocou recentemente lá, falando que Plutão estava alinhado com Capricórnio, e isso representava uma nova ordem mundial também. Então, o Jack Parsons, ao mesmo tempo que ele fundou a JPL, que é Jet Propulsion Laboratory, que existe até hoje, que faz os foguetes da NASA, sempre que você vê imagens da NASA, tem JPL no cantinho, assim, é essa empresa. Ele fundou a JPL e fundou também a Parsons Company, né, em Pasadena, na Califórnia. Só que em Pasadena, na Califórnia, era interessante que num determinado centro ali da cidade, você tinha numa esquina a JPL, na outra a Parsons Company, na outra a sede da OTO, que é a Ordem do Templo Oriente, que é uma sociedade secreta, né, que o Crowley não criou, mas assumiu o controle. Uma sociedade vem da Alemanha e ele, como britânico, assumiu o controle. E o representante da OTO nos Estados Unidos era o Jack Parsons. Então, o cara que fazia foguete para a NASA, ao mesmo tempo, estava tentando criar o filho divino que ia trazer a Era de Horus. O negócio é uma história muito louca, né? E ele, junto com o Ron Hubbard, que é o fundador da Cientologia, né? Escritor. Tá naquele filme O Mestre, né? Não sei se você lembra. Filme interessante também, acho que é do... Paul Thomas Anderson, que é um diretor que eu gosto mais, que fez o Magnolia, que é um filme interessantíssimo. É Embriagado de Amor... Mas qual? Só filmaço. Só filme de alto nível, né? É um dos meus diretores prediletos. E o Ron Hubbard, que inventou a ideia da Dianetics, né? Era um escritor de ficção científica, né? Que tipo o que aconteceu com o Lovecraft, né? Que criou uma história de ficção que vira uma espécie de culto, né? Os cultos de Cthulhu, né? Os cultos Lovecraftianos, né? Que o Neil Gaiman e o Alan Moore conhecem muito e gostam muito, né? Monstro do Pântano é quase Lovecraftiano total, né? Tem esses deuses transugatianos e tal. Então, assim, o Ron Hubbard, ele, através de uma ficção científica, ele acaba entrando numa religião em cima daquilo, né? Ou ele cria a religião da Cientologia inspirada na ficção científica dele, né? Que é a religião, para quem não sabe, das celebridades, né? Do Tom Cruise e tal, do John Travolta, né? Que frequentam lá. Então, assim, o Jack Parsons, junto com o Ron Hubbard, foram para o deserto na mesma época que os caras, que o Oppenheimer estava fazendo os testes da bomba atômica lá no laboratório de Los Alamos. No mesmo local onde eles estavam fazendo esses testes, eles fizeram o rito de Babylon, que era um rito de magia sexual para tentar criar esse filho divino e trazer o espírito da Babilônia de volta para a nossa dimensão para iniciar a nova ordem mundial, que é a Era de Horus, né? Então, isso que o Jack Parsons está fazendo é inspirado no Crowley, que é inspirado no Moonchild, que tem a ver com o Mágico de Oz, mas é algo que os alemães já mexiam com isso também, através dessas ideias místicas de você criar bebês concebidos em contextos ritualísticos que nascem com poderes excepcionais, entendeu? Então, com o projeto Paperclip, quando os Estados Unidos pegam o Wernher von Braun, o Joseph Mengele e toda essa galera e levam esses cientistas top para os Estados Unidos, eles não levam apenas os engenheiros espaciais, eles levam também os ocultistas, né? Então, uma parte da CIA vai trabalhando em cima de controle mental, controle comportamental, e é por isso que o projeto MK Ultra é com a letra K, eu sempre lembro essa ideia, né? O projeto MK Ultra não é teoria da conspiração, foi documentado na Comissão Church em 1974 nos Estados Unidos. Eles tentando investigar os assassinatos ilegais que a CIA estava fazendo, eles esbarraram nesse projeto de controle mental da CIA, né? Que usava substância para tentar manipular os caras para cometer atrocidade lá e matar os outros, né? Fazer uma lavagem cerebral no cara. Então, eles esbarraram nesse negócio chamado MK Ultra. Eu falo, por que é Mind Control? E por que o K? Por que o K? Porque é em alemão, pô. Controle. É controle em alemão, né? Com K. Então, vem da Alemanha isso. Vem do Mengele. Eles já estavam trabalhando em cima disso. Então, assim, sem você entender esse componente esotérico dos alemães na Segunda Guerra Mundial, você não entende muito bem o que está em jogo ali. Por que ele queria a Arca da Aliança, a lança de Longino, essa coroa dos imperadores romanos. O que está em jogo é, na verdade, ele derrotar também as outras civilizações da Atlântida que sobreviveram ao dilúvio, entre aspas. Sim. Por quê? Sobreviveram alguns arianos, mas sobreviveram os inimigos deles também, os povos com os quais eles brigavam.
quem é esse povo que sobreviveu? Pô, na Bíblia você tem ali o dilúvio, que seria a queda de Atlântida, ou a queda de Númenor, né? Para quem conhece os Anéis, né? E você tem o quê? Deus manda o cara fazer um barco e entra a galera no barco, né? O Noé com os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e entra as mulheres. Então são 8 pessoas, né? Então 8 pessoas sobreviveram à queda de Atlântida ou ao dilúvio. E dessas 8 pessoas você tem Sem, Cã e Jafé. O Jafé dá origem a quem? Dá origem ao povo europeu, dá origem aos nórdicos. Mas o Sem dá origem aos semitas. Então, o Hitler, inspirado nessa ideia da teosofia da Atlântida, ele entra numa neura que eles só conseguiriam realmente ter o poder pleno se eles eliminassem os outros povos da Atlântida que sobreviveram, que são os inimigos dele, que são quem? Os semitas, que é o povo de Israel.